Julgue o item que se segue. Um dos princípios fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil é a separação dos poderes, que estabelece a divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário, cada um com suas funções específicas e independentes. A questão demandou conhecimento acerca da estruturação do Brasil. O artigo 2º da CRFB aduz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Assim, efetivamente, um dos princípios fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil é a separação dos poderes, que estabelece a divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário, cada um com suas funções específicas e independentes. Gabarito da questão incerto. De acordo com o texto constitucional pátrio em vigor, assinale a alternativa na qual consta um crime imprescritível. Bom, o que o examinador da banca tentou fazer com vocês aqui é confundir quais são esses crimes imprescritíveis com aqueles que são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. A prática da tortura, pessoal, segundo a Constituição, é um crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, mas ele é prescritível. Então, errado. Ele não é um crime imprescritível. Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, a mesma situação. Terrorismo, da mesma forma. Ele é insuscetível de graça ou anistia e também é um crime inafiançável. Mas a questão está tratando da situação de imprescritível. A letra D é a correta. A ação de grupos armados contra o Estado Democrático é um crime imprescritível conforme o artigo 5º da Constituição Federal. Por isso, a alternativa correta é a letra D. Como é próprio das nações democráticas, o Brasil se constitui em Estado de Direito e se consolidou como uma república onde vigora uma forma federativa vinculada a diversos princípios fundamentais. Sobre estes princípios, assinale a alternativa correta. Letra A. Os princípios fundamentais estão estabelecidos no preâmbulo da Constituição. Errado, pessoal. Os princípios fundamentais, eles estão estabelecidos no preâmbulo da Constituição? Não. A questão usou como sinônimo princípios fundamentais e fundamentos. O artigo 1º da Constituição Federal traz aqui, tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. A letra B fala que não podem ser revogados legalmente os princípios fundamentais. E aí a letra B acertou, porque realmente os princípios fundamentais são constitucionalmente protegidos. Não podem ser revogados através de legislação infraconstitucional, sob pena de inconstitucionalidade material. A letra C, dentre os princípios fundamentais, o principal é o da soberania nacional? Errado. Não existe hierarquia entre os princípios, e sim ponderação, dependendo do caso concreto. A letra D está errada. A prevalência dos direitos humanos, assim como o pluralismo político, são princípios fundamentais da República Federativa do Brasil? Errado. Prevalência dos direitos humanos, conforme o artigo acima, o pluralismo político é princípio fundamental da República, porém a prevalência dos direitos humanos é princípio que rege o Brasil nas suas relações internacionais. Então, a alternativa correta para essa questão é a letra B de bola. Não podem ser revogados legalmente os princípios fundamentais. Segundo a Constituição Federal de 88, compete à União permitir, nos casos determinados por lei ordinária, que forças estrangeiras transitem no território nacional. Certo ou errado? Bom, a questão pediu que o candidato tivesse conhecimento sobre as competências constitucionais dos entes federativos. E o artigo 21 da Constituição traz o seguinte, que compete à União permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Não é com base em lei ordinária, como a questão está trazendo, e sim em lei complementar.
Por isso, a questão está errada. Quais são os 3 níveis de governo que compõem a estrutura organizacional do Estado no sistema federativo brasileiro? Pessoal, o artigo 18 da Constituição Federal fala o seguinte, que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios. Todos eles são autônomos nos termos da Constituição. Assim, os 3 níveis de governo são federal, estadual e municipal, de acordo com a letra A. Por isso, o gabarito da questão, letra A. A República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, exceto garantir o desenvolvimento nacional, prevalência dos direitos humanos, solução pacífica dos conflitos, independência nacional e igualdade entre os Estados. Bom, pessoal, o que a questão está pedindo é o seguinte, é aquele que não rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, ou seja, não é um princípio da República Federativa do Brasil. Então, pessoal, quais são os princípios e quais são os objetivos? Bom, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, está lá no artigo 3º da Constituição Federal. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Então, isso aqui, garantir o desenvolvimento nacional, é um objetivo fundamental, não é um princípio. Então, pessoal, de cara nós já sabemos que garantir o desenvolvimento nacional é um objetivo. E quais seriam os princípios? A República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. 1. Independência nacional, é o que está aqui na letra D, então é um princípio. 2. Prevalência dos direitos humanos, é o que está aqui na letra B, então também é um princípio. O inciso 5 fala igualdade entre os Estados. Igualdade entre os Estados, a letra E, também é um princípio. E o inciso 7, a solução pacífica dos conflitos, que também está aqui na letra C, então também é um princípio. Então, pessoal, a alternativa correta para esta questão, aquele que não é um dos princípios e sim um objetivo, é a letra A, garantir o desenvolvimento nacional. Como é uma questão simples, o simples fato de analisar a letra B, C, D e E não sendo um verbo, e percebam que todos os objetivos começam com verbo, construir uma sociedade livre, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar e promover. Então, todos esses são verbos. E os princípios nas relações internacionais não começam com verbo. Então, pessoal, como a questão era bem simples, de cara nós já poderíamos matar com aquele que é um verbo, e não seria um princípio nas relações internacionais, e sim um objetivo. Então, a alternativa correta para esta questão é garantir o desenvolvimento nacional. Rodrigo e Adriana, estudantes do curso de Direito da Universidade Kappa Delta, estavam em uma análise sobre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Rodrigo sustentava que a autodeterminação dos povos se tratava de um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, enquanto que Adriana argumentou que, na verdade, se tratava de um princípio que rege as relações internacionais da República Federativa do Brasil, já que os objetivos fundamentais seriam construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Letra A, Adriana está correta. Letra B, Rodrigo está correto. Letra C, ambos estão corretos. Letra D, ambos estão equivocados. E letra E,
ambos estão parcialmente equivocados e parcialmente corretos. Primeira coisa, pessoal, Rodrigo sustentava que a autodeterminação dos povos tratava de um dos objetivos fundamentais. Será que a autodeterminação dos povos é um objetivo fundamental? Artigo 4º da Constituição Federal. A República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. A autodeterminação dos povos, inciso 3. Então, não é um objetivo. Então, o Rodrigo está equivocado. Então, a letra B não pode ser. A letra C também não pode ser. A letra D pode ser. Ambos podem estar equivocados. E letra E, ambos estão parcialmente equivocados, também não pode ser. Então, ou a Adriana também está equivocada, ou a Adriana está correta. Só pode ser a letra A ou a letra D de dado. Então, pessoal, a Adriana ela sustenta o seguinte, que são objetivos fundamentais construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, quais são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Percebam que ela também fala garantir o desenvolvimento nacional. Ela vai adiante falar erradicar a pobreza e a marginalização, que também é um objetivo. E ela termina falando sobre o inciso 4, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo e cor. Ou seja, pessoal, a Adriana está correta, porque além de sustentar isto, quais são os objetivos, ela falou o seguinte, que na verdade a autodeterminação dos povos se tratava de um princípio que rege as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Ou seja, pessoal, a Adriana está correta de acordo com a Constituição Federal. Então, a alternativa correta para esta questão é a letra A. A Adriana está correta. Antônio, cidadão brasileiro e empregado público concursado do Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista Federal, foi transferido para a agência bancária, situada na cidade de Viena, capital da Áustria, em janeiro de 2009, onde permaneceu até janeiro de 2012. Enquanto trabalhava nessa cidade, Antônio conheceu Irina, cidadã russa, residente em Lisboa, com quem teve um breve relacionamento. E dessa relação, nasceu na cidade de Salzburg, na Áustria, em abril de 2011, a menina Kátia. Então, pessoal, Kátia nasceu na Áustria. Considerando o caso hipotético e o texto da Constituição Brasileira de 88, a filha de Antônio e Irina. Bom, pessoal, aqui nós temos um brasileiro que estava a serviço do Brasil. A dúvida que pode surgir aqui é que ele é empregado de uma sociedade de economia mista, o Banco do Brasil. Porém, a própria questão está dizendo que ele é funcionário público, concursado do Banco do Brasil. Ele não estava lá por meio de uma iniciativa privada, e sim através de um emprego público. E neste caso, nós temos dois critérios para a nacionalidade brasileira. O primeiro critério é o critério territorial. O segundo critério é o critério sanguíneo. E o que fala o artigo 12 da Constituição? São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, neste caso, como o pai estava a serviço do Brasil, então a menina Kátia é brasileira nata, independentemente de qualquer opção ou registro consular. Ela já é brasileira nata, por quê? Porque o pai estava a serviço do serviço brasileiro. No que se refere aos direitos e garantias fundamentais e à cidadania, julgue os próximos itens. Suponha que Jean tenha nascido na França, quando sua mãe, diplomata brasileira de carreira, morava naquele país em razão de missão oficial. Nessa hipótese, segundo a Constituição Federal, Jean será automaticamente considerado brasileiro naturalizado, com todos os direitos e deveres previstos no ordenamento jurídico brasileiro. Certo ou errado? Percebam que questões da CESP, elas costumam ter pegadinha, e neste caso tem uma pegadinha. Como eu já falei para vocês em outros vídeos sobre nacionalidade, nós temos dois critérios para definir a nacionalidade no Brasil. Primeiro critério, territorial.
Percebam que o Jean, né, a gente está falando aqui que houve um nascimento e ele nasceu na França. Então, excluímos a questão territorial. Partimos para o segundo critério, que é o critério sanguíneo. E esse critério sanguíneo sempre tem uma dependência. Ele isoladamente, né, ele sozinho, ele não surte efeitos. Ou seja, sempre tem uma coisa dependente da outra. Então, no caso do critério sanguíneo, que fala que quando um pai ou mãe esteja em missão oficial em outro país, mas que seja a serviço da República Federativa do Brasil, ou a criança que nascer será brasileira nata. É o que diz o artigo 12, inciso 1, a linha B. Então, o filho de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, será brasileiro nato e não naturalizado, como está aqui a questão. Portanto, pessoal, esta questão está errada porque ele não é brasileiro naturalizado, e sim brasileiro nato. Jonatas nasceu no Canadá. Seu pai é brasileiro e sua mãe canadense. Quando completou 10 anos, veio juntamente com sua família para o Brasil e aqui passou a residir. No momento em que atingiu a maioridade, Jonatas optou pela nacionalidade brasileira. Nos termos da Constituição Federal, Jonatas. Aqui nós estamos tratando do tema nacionalidade, está lá no artigo 12 da Constituição Federal, e nós temos dois critérios para definir a nacionalidade. Primeiro critério, territorial. Neste caso, a criança não nasceu no Brasil. Se ela não nasceu no Brasil, eu já excluo o critério territorial. A criança nasceu no Canadá. O pai é brasileiro. E está lá na Constituição o seguinte: se o pai é brasileiro ou a mãe brasileira e não foi feito o registro, porque pode ser feito o registro, não foi feito o registro, aí tem os seguintes critérios que têm que ser resolvidos. Primeiro critério: a criança tem que vir residir no Brasil a qualquer tempo. E, se ela for maior de 18 anos, ela pode optar pela nacionalidade brasileira. Ou seja, pessoal, primeiro momento, pode acontecer pai ou mãe brasileiro, desde que não esteja a serviço do República Federativa Brasileira, porque senão já é brasileiro nato, porque está lá na linha B. Se ela estiver a serviço, né, o pai ou a mãe da República Federativa do Brasil, já é brasileira nata. Agora, não foi. O pai ou a mãe são brasileiros, mas eles foram de livre e espontânea vontade. Foram trabalhar na iniciativa privada ou foram buscar outra iniciativa da qualidade de vida, qualquer que seja a situação. Eles foram para o exterior. Pai é brasileiro. Ele tem o direito do nascimento do filho de fazer o registro. E aí já vai ser brasileiro nato. Mas ele não fez. A questão não fala que foi feito o registro. Aí tem um outro critério, também sanguíneo. O pai é brasileiro ou a mãe é brasileira. A criança tem que vir residir no Brasil em qualquer tempo, pode ser com 40, 50, 100 anos. Veio residir no Brasil, é maior de 18 anos, opta pela nacionalidade. É justamente isso que a questão está dizendo. E mais, pessoal, quando tem questões de concurso público, o que nós podemos falar? Quando fala assim, é brasileiro e canadense. Nós não conhecemos a legislação canadense. Eu não sei se é questão de nacionalidade, naturalização canadense, como é que é. Então, via de regra, a gente pode riscar quando vem outra nacionalidade. O que eles querem saber é a nacionalidade brasileira. É a legislação nossa. Então, pessoal, a resposta correta para esta questão: o Jonatas é considerado brasileiro nato. Por quê? Porque ele optou pela nacionalidade brasileira, ele já era maior de idade, atingiu a maioridade e veio residir no Brasil. Portanto, pessoal, neste caso, ele é considerado brasileiro nato. Os amigos Edinaldo e José Carlos travaram intensa discussão a respeito de sua relação com a República Federativa do Brasil.
Edinaldo, com 35 anos de idade, nascera na Áustria. E ele era filho de pai brasileiro e mãe austríaca, os quais trabalhavam em uma organização civil protetora dos animais. Edinaldo nunca residiu em território brasileiro. José Carlos, 21 anos de idade, filho de pais austríacos, por sua vez, nasceu no Brasil na época em que seus pais trabalhavam na embaixada austríaca, tendo em seguida viajado para a Áustria, de onde nunca mais saiu. À luz da sistemática constitucional e da análise das informações fornecidas na narrativa acima, é correto afirmar a respeito dos dois amigos que... Bom, pessoal, vocês já perceberam que a questão fala sobre nacionalidade. E o Brasil ele adota dois critérios para definir a nacionalidade. Primeiro critério, territorialidade. Aquele que nasce em território brasileiro é brasileiro nato. Mas tem uma exceção. Ou pai ou mãe, se estiverem trabalhando, estiverem a serviço do país de origem, aí o Brasil não vai se meter. Então não será brasileiro nato. Por exemplo, alguém nasce aqui no Brasil, uma criança X nasceu no Brasil, e o pai é austríaco e ele está a serviço da Áustria. Neste caso, esta pessoa que nasceu, essa criança que nasceu no Brasil, não será brasileiro nato. Por quê? Porque um dos pais estava a serviço do país de origem. O segundo critério é o critério sanguíneo. Então, quando eu excluo o critério territorial, ainda tem o critério sanguíneo. E pode ser por duas situações, né? Pode ser que ou pai ou mãe brasileiro, né? O pai ou mãe brasileiros pode nascer em território exterior. Mas, se fizer o registro de confirmação no país que nasceram, ele torna-se brasileiro nato. Não fez o registro a tempo. Se esta criança vier a residir no Brasil a qualquer tempo e, quando completar a maioridade, ela optar pela nacionalidade brasileira, será também brasileiro nato. Estas são as situações de quando se torna um brasileiro nato. Percebam que a questão fala o seguinte: Edinaldo, na letra B, é brasileiro nato. Ora, Edinaldo, ele 35 anos de idade, ele nasceu na Áustria, então ele não é brasileiro nato pelo critério da territorialidade, porque ele não nasceu no Brasil. E perceba o seguinte, ele tem pai brasileiro e mãe austríaca. Perfeito. Então um dos dois é brasileiro, ótimo. Então vamos ver o critério sanguíneo. Os quais trabalhavam em uma organização civil protetora dos animais. Então, pessoal, eles não foram para lá em missão oficial da República Federativa do Brasil. Então, neste caso, como Edinaldo, ele nunca residiu em território brasileiro, ele não é brasileiro nato. Por quê? Porque um dos critérios para o critério sanguíneo é que o brasileiro tenha que ter vindo residir no Brasil e, além disso, ele tem que optar pela nacionalidade brasileira. Então, a letra B não pode ser. Letra C fala José Carlos é brasileiro nato. Ora, pessoal, José Carlos ele tem 21 anos de idade, filho de pais austríacos, então pelo critério sanguíneo ele não pode ser brasileiro nato. Ele nasceu no Brasil. Opa, se ele nasceu no Brasil, então pode ser pelo critério territorial. Só que, na época, seus pais trabalhavam na embaixada austríaca, ou seja, os pais eram austríacos e estavam em missão oficial da República Federativa da Áustria. Então, neste caso, o Brasil não se mete. Esta criança, né, esta pessoa, José Carlos de 21 anos de idade, não é brasileiro nato. Por quê? Porque apesar de ter nascido aqui no Brasil, mas os pais eram estrangeiros e estavam a serviço do país de origem. Então, neste caso, ele não será brasileiro nato. Então, a letra C não pode ser. Claro que você já olhando a letra A, já mata a letra C. José Carlos não pode ser considerado brasileiro nato. Então, esta seria a questão correta. A letra D tem uma pegadinha. Edinaldo será brasileiro nato caso venha residir no Brasil. Ele até será brasileiro nato se ele vier residir no Brasil, porém está incompleto. Por quê? Porque além de residir no Brasil, ele tem que optar pela nacionalidade.
não basta ele vir residir no Brasil. Ele tem que vir residir no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira. E letra E, os amigos somente podem vir a naturalizar-se brasileiros. Não. Nós vimos que na letra A, o José Carlos, né, não pode ser considerado brasileiro nato, porém o Edinaldo ele pode ser considerado brasileiro nato caso venha residir no Brasil e opte pela nacionalidade brasileira. Então, neste caso, a letra E também está errada. É claro que a letra correta é a letra A. José Carlos não pode ser considerado brasileiro nato. Alice brasileira, nascida na cidade de Porto Alegre, trabalha como chefe de cozinha e conhece Paul, canadense, também chefe de cozinha, ao frequentar um curso específico na cidade de Toronto. Ambos iniciam relacionamento amoroso e se casam no Canadá, fixando residência na cidade de Toronto. Após um ano de casamento, nasce Mila, fruto da união do casal, em uma maternidade local. Mila é registrada em repartição brasileira. Neste caso, de acordo com a Constituição da República Brasileira, Mila. E aí vêm as assertivas da questão do concurso público. É uma questão muito simples, pessoal. Basta conhecer a legislação. Bom, este aqui é um resumo do que pode acontecer na nacionalidade. Nós temos dois critérios para definir a nacionalidade: o critério territorial e o critério sanguíneo. O critério territorial, ele sozinho já é suficiente para permitir a aquisição da nacionalidade. Por exemplo, nasceu aqui no Brasil, já é brasileiro nato, sendo pais estrangeiros ou não. Mas tem uma exceção: se um dos pais, né, ou pai ou mãe, estiver a serviço do país de origem. Então, neste caso, o Brasil não vai se meter e aí não vai ser brasileiro nato. Outro critério, o critério sanguíneo, deve ser sempre somado a algum outro critério. Então, o critério sanguíneo por si só, pai e mãe, o pai ou mãe brasileiro, morando no exterior, a criança nasceu no exterior, nós vamos ter que analisar alguns critérios. Por exemplo, o critério funcional. Porque se pai ou mãe estiverem a serviço da República Federativa Brasileira, eles serão brasileiros natos. Se fizerem um registro automaticamente lá fora, também serão brasileiros natos. Agora, pai ou mãe brasileiros, criança nasceu no exterior, não fizeram registro no órgão competente no exterior. A criança vem residir no Brasil a qualquer tempo e maior de 18 anos, ela opta pela nacionalidade brasileira. Neste caso, também será brasileiro nato, mas tem que ter todos esses critérios somados. Ou seja, pessoal, são essas as situações que podem acontecer. Vamos voltar para a situação. Mila, ela é fruto de um casamento, né, de um relacionamento de um pai e mãe, e que neste caso é uma brasileira que nasceu em Porto Alegre, conhece Paul, que é canadense. Então, a mãe é brasileira. A criança nasce aonde? Nasce em Toronto, no Canadá. Então, o critério territorial está afastado. A criança não nasceu no Brasil. Mas a mãe é brasileira. A mãe não estava a serviço da República Federativa Brasileira. Então, por si só, ela não é brasileira nata. Porém, Mila foi registrada em repartição brasileira. Automaticamente, quando a mãe ou o pai foi lá e registrou a Mila na repartição brasileira, Mila já se torna brasileira nata. Automaticamente, por este critério sanguíneo. Então, pessoal, analisando as questões, nós vemos que, letra A, será considerada brasileira nata se vier residir na República Federativa do Brasil? Não. A partir do momento que ela foi registrada, ela já é brasileira nata. Letra B, será considerada brasileira nata se vier residir no Brasil? Não. Ela já é brasileira nata. Letra C, será considerada brasileira nata se vier residir no Brasil? Também não. Ela não precisa vir residir no Brasil. Automaticamente, quando ela já foi registrada, ela já é considerada brasileira nata, que é a letra D a correta. Letra E, será considerada brasileira nata se vier a residir na República Federativa do Brasil.
Ou seja, pessoal, se vocês conhecessem a legislação nessa questão, já matava, porque todas elas falam em residir na República Federativa do Brasil. Somente seria caso ela não fosse registrada em repartição brasileira. Aí ela teria que vir residir no Brasil e teria que optar pela nacionalidade brasileira quando completasse a maioridade de 18 anos. Ou seja, pessoal, a alternativa correta para esta questão, letra D, Mila é considerada brasileira nata quando teve o seu registro feito em repartição brasileira. Paulo é estrangeiro residente no Brasil há 19 anos ininterruptos, mas tem condenação criminal na justiça brasileira e pretende obter a sua naturalização como cidadão brasileiro. Nos moldes da Constituição Federal, Paulo. Letra A. Não tem direito à naturalização, independentemente de sua nacionalidade de origem, uma vez que, embora preencha o requisito de tempo de residência no Brasil, não pode ter condenação criminal. Bom, pessoal, para entender essa situação aqui, vocês têm que saber quais são os requisitos para a naturalização. E aí nós vamos buscar lá na Constituição Federal, em seu artigo 12, o que são os brasileiros naturalizados. Então, inciso 2. Letra A. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto de unidade moral. Então, nasceu em países que adotam como língua a língua oficial, a língua portuguesa, basta residir por um ano ininterrupto e de unidade moral, já é brasileiro naturalizado desde que requeira essa naturalização. E a linha B, que é o item que nós estamos tratando, é a segunda situação. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então, pessoal, são dois requisitos. Primeiro, estrangeiro de qualquer nacionalidade que resida no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos. Mas ele não pode ter condenação criminal, porque senão não vai ter direito a requerer a naturalização brasileira. Então, pessoal, percebam que ele mora no Brasil há 19 anos ininterruptos, então na primeira situação ele se enquadra. Porém, ele tem condenação criminal na justiça brasileira. Então, pessoal, ele não tem direito à naturalização, independentemente de sua nacionalidade de origem. Uma vez que ele preenche o requisito de tempo necessário de residência no Brasil, ele não pode ter condenação criminal. É isso que está dizendo a lei. Então, esta alternativa, letra A, é a que deve ser marcada para essa questão de concurso público. Assinale a alternativa correta. Então, a letra A. Nação é um conceito ligado a um agrupamento humano cujos membros fixados no território são ligados por laços culturais, históricos, econômicos e linguísticos. Certa resposta, pessoal. Realmente, o termo nação significa um agrupamento humano homogêneo cujos membros são localizados em um território específico, são possuidores das mesmas tradições, costumes e ideias coletivas. Então, a letra A está correta. Letra B, cidadão, é a pessoa que se vincula a outra por meio de determinada nacionalidade. A letra B está errada porque cidadão é o nacional, seja ele brasileiro nato ou brasileiro naturalizado, no gozo dos direitos políticos e participantes da vida do Estado. A letra C também está errada. A população está unida ao Estado pelo vínculo jurídico da nacionalidade. Bom, o termo população ele vai representar a totalidade de indivíduos que habitam em determinado território, ainda que ali estejam temporariamente, independentemente da nacionalidade. O povo, o conjunto de nacionais, é que vai representar o conjunto de pessoas que se unem ao Estado pelo vínculo jurídico da personalidade. Então, eles trocaram o conceito de população pelo conceito de povo. E letra D, o povo é o conjunto de pessoas que se une mediante laços culturais. A letra D também está errada porque o povo
representa o conjunto de nacionais que compõem o elemento humano de um Estado. A união por meio de laços invisíveis é intitulada de nação, e por isso a letra D está errada. Então, a alternativa correta, letra A. Vamos corrigir mais uma questão de direito constitucional. Julgue o item que se segue. É competência privativa da União legislar sobre desapropriação, conforme disposto na Constituição Federal de 88. Então, a primeira situação aqui, que a questão está pedindo, é se é competência privativa da União. Certo ou errado? Pessoal, a questão está abordando a distribuição de competências legislativas estabelecida pela Constituição de 88. E a Constituição ela define quais são as matérias, né, que são de competência exclusiva da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Bom, a afirmação da questão ela é correta. E ela está lá no artigo 22 da Constituição Federal. Então, vocês vão encontrar essa resposta, a resposta à questão, no artigo 22 da Constituição Federal. Mais especificamente no inciso 2, que confere à União a competência para legislar sobre desapropriação, conforme a questão está abordando. Então, pessoal, a questão está correta, por quê? Porque é competência privativa da União legislar sobre desapropriação, segundo o artigo 22, inciso 2 da Constituição Federal. Portanto, a questão está correta. Conforme o estabelecido no Diploma Constitucional de 88, no que diz respeito aos limites do poder de tributar, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Letra A. Somente aumentar tributos de produtos industrializados? Pessoal, a letra A está errada. Não existe essa restrição na Constituição. Letra B. Exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Bom, lá no artigo 150 da Constituição está a resposta à questão. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 1. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Então, de acordo com o princípio da legalidade tributária, nenhum tributo pode ser exigido ou aumentado sem que uma lei o estabeleça. Eu já sei que a resposta correta é a letra C, de acordo com o artigo 150 da Constituição Federal, inciso 1. Letra C. Cobrar tributos em exercício financeiro diverso do que foi publicada a lei que os houver instituído ou aumentado. A letra C está errada. Também não existe essa restrição legal na Constituição. Letra D também está errado porque, pelo mesmo motivo, importar produtos estrangeiros também não existe essa restrição legal na Constituição. Então, a alternativa correta é a letra B. Joana nasceu no território brasileiro no período em que seus pais egípcios aqui se encontravam a serviço da embaixada belga. Então, os pais de Joana são egípcios. Eles não são brasileiros. Dias depois do nascimento, Joana e seus pais partiram para a Argentina, onde Joana residiu até completar 18 anos. No dia do seu aniversário, Joana tomou a decisão de retornar ao Brasil e seguir carreira política, concorrendo a um cargo eletivo no mesmo ano. Bom, então Joana tem 18 anos. Isso aqui também é importante. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que Joana. Então a questão ela pede basicamente o seguinte: Joana é brasileira nata, é naturalizada, ela pode concorrer a cargo político ou não. Ela tem 18 anos, ela pode concorrer a qualquer cargo político ou tem restrições? Bom, para responder a questão, nós vamos nos socorrer no artigo 12 da Constituição Federal, que diz que são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, como é o caso da Joana. Ela nasceu no Brasil,
mas ela tem pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. E aqui é o chamado ius soli. Bom, então, no caso, Joana é uma brasileira nata, porque apesar de seus pais serem egípcios, eles não estavam... aqui se encontravam a serviço da embaixada belga. Então, Joana é o quê? Ela é brasileira nata. Bom, continuando. Letra B. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. E letra C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil. Bom, pessoal, nós sabemos que Joana é brasileira nata e tem 18 anos. Também nós temos que nos socorrer também ao artigo 14 da Constituição. Por quê? Porque diz o seguinte, que são condições de elegibilidade na forma da lei a nacionalidade brasileira e a idade mínima de 35 anos para presidente, 30 anos para governador, 21 anos para deputado federal, estadual, distrital e juiz de paz e 18 anos para vereador. Então, Joana não pode concorrer ao cargo de presidente, vice-presidente, senador, governador. Ela não pode concorrer porque ela não tem a idade suficiente. Ela só tem 18 anos. Então, ela só pode concorrer ao cargo de vereador. Dito isso, pessoal, partindo para a questão, nós temos a letra A. Não poderá concorrer a um cargo eletivo por ser privativo de brasileiro nato? Errado, porque Joana é brasileira nata, conforme o artigo 12, inciso 1 da Constituição Federal. Atente o seguinte, que os pais dela, apesar de egípcios, não estavam a serviço do Egito. Eles estavam a serviço da embaixada belga. Então, por isso, ela é brasileira nata. A letra B, por ser brasileira nata, pode concorrer a um cargo eletivo compatível com a sua idade. Perfeito. Ela pode concorrer a um cargo compatível com a idade, que é o quê? O cargo de vereador. Letra C, deverá se naturalizar brasileira? Não, ela é brasileira nata. Ela não precisa se naturalizar brasileira. Letra D, poderá concorrer a um único cargo eletivo compatível com a sua idade. Perfeito. Que é o de vereadora. Caso opte pela nacionalidade brasileira, não, ela já é brasileira nata, então ela não tem que optar por nacionalidade brasileira. Até aqui estava correto, mas essa parte aqui está errada. Por isso, a alternativa correta para esta questão é a letra B. O Brasil é uma república federativa, no modelo de Estado brasileiro. Letra A. A república é formada a partir da junção dos estados soberanos que a compõem. Errado, pessoal. A república é formada a partir da junção dos estados soberanos que a compõem, só que esses estados brasileiros, eles não são soberanos. A soberania, ela reside na União. Os estados brasileiros são autônomos. E por isso, esta alternativa está errada. Então, a letra A, eu não posso marcar. Letra B. A auto-organização dos entes federativos se dá por meio de constituições próprias. Também está errada. Os estados, eles exercem sua auto-organização ao elaborarem suas constituições estaduais, utilizando o poder constituinte derivado decorrente. No entanto, os municípios também se auto-organizam por meio da elaboração de suas leis orgânicas. Então, letra B, errada. Letra C. Todos os entes da federação, em regra, têm autonomia política e autonomia administrativa. A letra C está correta. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. É o que está lá no artigo 18 da Constituição Federal. Por isso, a alternativa C está correta. E a letra D, a República é a responsável por representar a União em assuntos de direito internacional. Errado.
a representação do Brasil em assuntos de direito internacional é uma atribuição da União, não da República. Por isso, letra D, errada. E, portanto, a alternativa correta para esta questão é a letra C. De acordo com a Constituição Federal de 88, analise o texto abaixo. São de relevância pública as e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor dos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização e, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, e também por pessoa física ou jurídica de direito. Assinale a alternativa que preencha correta e, respectivamente, as seguintes lacunas. Pessoal, questões de direito constitucional, em que a banca geralmente pede noções de direito constitucional, elas são bem simples. Geralmente, elas pedem o que está na Constituição, a lei seca. O artigo 197 dispõe justamente o que a questão está pedindo. Então, vamos ler o artigo 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. A segunda lacuna, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, as três lacunas nós vamos preencher com ações, controle e privado, de acordo com o artigo 197 da Constituição Federal. E por isso, a alternativa correta é a letra E. Julgue o item a seguir. O artigo 39 da Constituição, marquem bem, o artigo 39 da Constituição, prevê a obrigatoriedade de concurso público para ingresso nos cargos e empregos públicos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, certo ou errado. A questão é muito simples. Encontra-se um erro aí no artigo da Constituição. Mas como nós temos uma resposta de certo ou errado, sempre ficamos na dúvida. Então, pessoal, para esse tipo de questão, a gente tem que ter bastante certeza sobre os principais artigos da Constituição. E um deles é o artigo 37. O que diz o artigo 37? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E o inciso 2 fala justamente o que a questão está pedindo. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. O erro da questão encontra-se no artigo que foi apontado. Lá falou que era o artigo 39, não é o 39, é o 37. Então percebam que essa questão ela está errada pelo artigo apontado na questão. Não é o 39, sim o artigo 37. Por isso a questão está errada. No que se refere à Constituição Federal de 88, julgue o item acerca dos poderes legislativo, executivo e judiciário. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, compõe-se de 11 membros com mandato de 4 anos, vedada a recondução. Aqui nessa questão também teríamos que saber sobre a Constituição, especificamente lá o seu artigo 103b. Lá no artigo 103b, se vocês lerem o artigo, vocês vão ver que nós temos aqui 3 problemas. E a questão está totalmente errada. Nós temos um erro na quantidade de membros, nós temos um erro na quantidade do tempo do mandato e também essa questão de ser vedada a recondução. Vamos então ler o artigo 103b da Constituição. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 e não 11 membros, com mandato de 2 anos, a questão trouxe que seriam 4 anos, e admitida uma recondução. E a questão falou que é vedada a recondução. Então nós temos aqui 3 erros.
Por isso, a questão está errada. A Constituição da República Federativa do Brasil de 88, em seu artigo 1º, estabelece que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. Certo ou errado? Bom, pessoal, aqui é um dos artigos mais importantes da Constituição, é o artigo 1º, que diz justamente o que está na questão. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então, é justamente o que está aqui na questão, é o que está no artigo 1º da Constituição Federal. Por isso, a questão está correta. Diante do que dispõe a Constituição Federal sobre os direitos e garantias fundamentais. Então temos que analisar aqui as assertivas e dizer qual é a correta. Bom, vamos para a letra B. Tendo em vista o princípio da inviolabilidade, não é admitido o ingresso na casa do indivíduo sem o consentimento do morador em nenhuma hipótese. Ora, pessoal, a letra B está errada, porque nós sabemos que em caso de flagrante delito, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial, sim, a casa pode ser violada. Então, a regra é que a casa é inviolável, mas nós temos essas exceções, e por isso, esse em nenhuma hipótese torna essa alternativa falsa. É permitida a criação de tribunal penal especial para o julgamento de crimes hediondos que provoquem grande repercussão social. Ora, pessoal, errada. Por quê? É vedada expressamente o juízo ou tribunal de exceção. Então, está lá no artigo 5º que diz que não haverá juízo ou tribunal de exceção. A letra D fala que o princípio do direito à duração razoável do processo aplica-se exclusivamente no âmbito judicial, não havendo qualquer disposição a esse respeito àqueles que tramitam no âmbito administrativo, por serem estes naturalmente mais céleres. Errado. Aplica-se tanto no âmbito judicial quanto no administrativo, está no artigo 5º. Fala que a todos no âmbito judicial e administrativo são asseguradas a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. A letra E fala que conceder-se-á mandado de segurança sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Esse item também é falso. Conceder-se-á mandado de injunção e não de segurança nestas situações. Então, portanto, não é mandado de segurança e sim de injunção. E a letra A, que é a correta, segundo o artigo 5º, são a todos assegurados, independente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Letra A, portanto, é a correta. Relativamente aos princípios da administração pública e as regras dos concursos públicos estabelecidos na Carta Magna de 1988, julgue o item. Os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência impõe-se apenas à administração pública direta dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Será, pessoal, que ela só se submete aos princípios que estão lá na Constituição Federal, lá no artigo 37 da Carta Magna de 88, somente a administração pública direta? Bom, para responder esta questão, tem que ter conhecimento do artigo 37 da Constituição Federal. E lá no artigo 37, no caput, diz o seguinte, que apresenta, está apresentando os princípios da administração pública, que são esses relatados na questão,
E diz o seguinte, que ela tanto vai influenciar na administração pública direta, quanto também na indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, pessoal, não é somente, esses princípios não afetam somente a administração pública direta, e sim também a indireta. Então, não é somente na administração pública direta, como também na administração pública indireta. Por isso, essa questão está errada, por falar que impõe-se apenas a administração pública direta. Então, nós vamos marcar essa questão como errada. Nos termos do artigo 129 da Constituição da República Federativa do Brasil, é função do Ministério Público. A letra A está errada. Por quê? São funções institucionais do Ministério Público: promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Então, aqui fala que é promover privativamente a ação civil pública, e não é ação civil pública, e sim a ação penal pública. Por isso, esse item eu já posso marcar como errado. Letra B. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição. Esse é o item correto. Está lá no artigo 129 da Constituição, dizendo que, lá no inciso 2, que é justamente isso, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos. A letra C também está errada, porque ela não está lá na Constituição Federal, e sim ela trata-se de uma competência do Conselho da República. No artigo 90, fala o seguinte, que compete ao Conselho da República pronunciar sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Então, isso aqui não é função do Ministério Público, e sim do Conselho da República. Letra D também está errada. É competência do Tribunal de Contas da União. Artigo 71. Compete, à União, ao TCU, apreciar para fins de registro e legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título. Então, essa situação aqui compete ao TCU e, por isso, está errada. Ela não compete ao Ministério Público. Realizar a consultoria jurídica do Poder Legislativo. Errado. Está lá no artigo 129, que são funções institucionais do Ministério Público. Lá no inciso 9, fala exercer, entre outras funções, que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Por isso é vedado ao Ministério Público e não é uma função do Ministério Público. A alternativa correta, então, para essa questão é a letra B de bola. São impostos cuja cobrança é de competência do município, exceto: letra A, o IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, é de competência do município. Por isso, eu não posso marcar essa alternativa como correta. Letra B, Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. O IPI é de competência da União e não dos municípios. Por isso, essa é a alternativa que eu devo marcar. O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, é de competência dos municípios. E letra D, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, também é de competência do município. Portanto, o IPI, a letra B, é a que eu devo marcar. É legitimado para propor a ação declaratória de constitucionalidade. Então, quem pode propor a ação declaratória de constitucionalidade? Bom, nós vamos ver aqui no artigo 103 as entidades que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. O presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal,
o governador de estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Estas são as entidades que podem propor ação declaratória de constitucionalidade. Portanto, pessoal, se nós voltarmos para a questão, nós veremos que a questão correta seria esta daqui, ó, uma entidade de classe de âmbito nacional. Por quê? Um partido político pode propor? Não. Ela não está aqui entre o rol, nesse rol que eu acabei de falar para vocês. Então, não basta ser um partido político, por exemplo, como a questão está tratando. Mas a questão, ela fala sobre uma entidade de classe em âmbito nacional. Está aqui, ó, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Segundo esse inciso 9, nós podemos ver que a alternativa correta para esta questão é a letra C. Qual dos tribunais abaixo é apontado como maior órgão do Poder Judiciário? Então, qual seria o maior órgão do Poder Judiciário? Questão muito simples. Bom, o STF ele é o órgão máximo do Poder Judiciário. Ele também é chamado de guardião da Constituição Federal. Então, é a ele, o STF, que cabe zelar pelo cumprimento de toda a Carta Magna, de toda a Constituição Federal. Então, aqui eu tenho, nesse organograma, o STF, que é o órgão máximo. Nós temos aqui o Conselho Nacional de Justiça. Depois nós temos o STJ, o TST, o TSE e o STM. E aí, todos os tribunais inferiores ao STJ, ao TST, ao TSE e ao STM. Então, a alternativa correta é o Supremo Tribunal Federal. Letra E. Quanto aos direitos fundamentais individuais constantes na Constituição Federal do Brasil, assinale a alternativa correta. Letra A. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, cabendo à lei estabelecer o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A letra A está errada. Nós poderíamos falar que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, cabendo à lei estabelecer o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A Constituição Federal de 88 assegura o direito à indenização, independentemente de lei. Por isso, a letra A está errada. Letra B, errada. É possível o ingresso na casa do morador sem o seu consentimento para prestar socorro, que está lá nos termos do artigo 5º da Constituição Federal, sendo que nós temos uma exceção, que a exceção é salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então a letra B está errada porque fala que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, tá ok, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, mesmo que para prestar socorro. E está errado porque para prestar socorro nós podemos, é uma exceção a essa regra. A letra C é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte em qualquer situação. E aí isso aqui torna errado a questão. Por quê? É resguardado sim o sigilo profissional. Só que esse em qualquer situação está errado. Porque quando necessário ao exercício profissional é que é resguardado o sigilo da fonte. Bom, letra D. Também está errado. A criação de associações e na forma da lei e a de cooperativas dependem de autorização dos órgãos competentes, sendo vedada, todavia, a interferência estatal em seu funcionamento.
esse dependem de autorização aqui está errado, porque a situação correta seria independem de autorização. E a letra E é a que está correta. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. É o que está no artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal. Está de acordo com este artigo 5º, por isso eu devo marcar a letra E como correta. Considerando o disposto na CF acerca do Poder Executivo, julgue os próximos itens. Compete privativamente ao Presidente da República vetar, total ou parcialmente, emendas constitucionais. Certo ou errado? Considerando o disposto na CF acerca do Poder Executivo, é possível afirmar que a assertiva compete privativamente ao Presidente da República vetar, total ou parcialmente, emendas constitucionais está incorreta. Na realidade, a possibilidade de veto se dá em relação aos projetos de lei, conforme artigo 84, 5 da CF 88. O mesmo não acontece em relação às emendas constitucionais. Nesse sentido, artigo 84, CF 88, compete privativamente ao Presidente da República, 5, vetar projetos de lei, total ou parcialmente. Portanto, a questão está errada. Considere os seguintes itens: 1. A soberania. 2. A plenitude de defesa. 3. O pluralismo político. 4. A inviolabilidade do domicílio. São fundamentos da República Federativa do Brasil previstos no artigo 1º da Constituição Federal, o que consta de que estão pedindo fundamentos da República Federativa do Brasil previstos no artigo 1º da Constituição Federal. Pessoal, quais são os fundamentos? Bom, lá no artigo 1º da Constituição nós temos a soberania como fundamento. Nós temos também a cidadania, que não está aqui na questão. Nós temos a dignidade da pessoa humana. Nós temos os valores sociais do trabalho da livre iniciativa. E nós temos o pluralismo político. Ou seja, pessoal, a plenitude de defesa e a inviolabilidade do domicílio não são fundamentos da República Federativa do Brasil. Essa é uma questão clássica, sempre cai em concurso público e sempre surge dúvida sobre o assunto. Então nós temos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. A alternativa correta é a letra E, 1 e 3 apenas. Considerando as disposições da Constituição Federal de 88 acerca do Sistema Tributário Nacional, julgue o item. Cabe à lei ordinária dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Certo ou errado? Bom, o artigo 146 da Constituição Federal fala que cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. E ainda falando sobre o artigo 146, inciso 1, diz que cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência entre esses entes. Então, meus amigos, não é lei ordinária como a questão está tratando, e sim lei complementar, segundo o artigo 146 da Constituição Federal. E, portanto, essa questão está errada. Considerando as disposições da Constituição Federal de 88 acerca do Sistema Tributário Nacional, julgue o item.
competem à União, em território federal, os impostos estaduais e, se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais. Certo ou errado? Bom, o artigo 147 da Constituição Federal fala justamente isso. Competem à União, em território federal, os impostos estaduais e, se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais. E ao Distrito Federal, cabe os impostos municipais. Então, de acordo com o artigo 147 da Constituição Federal de 88, a resposta para essa questão é certo. Acerca dos direitos sociais, julgue o item. São direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, bem como a assistência aos desamparados. Certo ou errado? A base legal para responder essa questão, que ela é bem simples, é o artigo 6º. Está lá no artigo 6º da Constituição Federal os direitos sociais. Justamente o que está aqui no enunciado da questão. São direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Portanto, com base no artigo 6º da Constituição Federal, a questão está certa. Acerca dos direitos sociais, julgue o item. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social tem direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e cujos requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Certo ou errado? Bom, a base legal para essa questão está lá no artigo 6º, que fala, na Constituição Federal, que trata dos direitos sociais. E lá no seu parágrafo único, fala o seguinte, que todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito, sim, a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Então, a questão ela pediu a literalidade do parágrafo 6º, lá no seu parágrafo único do artigo 6º da Constituição Federal. E por isso, a questão está certa. Considerando as atribuições e responsabilidades do Presidente da República e do Congresso Nacional, julgue o item a seguir. É de competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar que o vice-presidente da República, quando interessado, se ausente do país por mais de 15 dias. Certo ou errado? Para que nós possamos responder esta questão, temos que ter o conhecimento do artigo 49 da CF. E lá no artigo 49, inciso 3, fala que é de competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias, que é justamente o que está aqui no enunciado da questão. Portanto, é sim de responsabilidade e competência exclusiva do Congresso Nacional. Então, nós vamos marcar essa questão como certo. Julgue o próximo item acerca do processo legislativo brasileiro. A deliberação, cujo objeto seja emendar a Constituição Federal para abolir o voto secreto, será discutida em 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional e dependerá de aprovação de 3/5 dos seus membros. Certo ou errado? A questão está errada porque lá no artigo 60 da Constituição fala o seguinte, que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico.
Portanto, de acordo com o artigo 60 da Constituição Federal, não será objeto de proposta à emenda à Constituição aquele que falar em abolir o voto secreto. Por isso, ela não será discutida em 2 turnos de votação, porque ela não será objeto de deliberação. Então, nós vamos marcar essa questão como errado. Em relação ao direito constitucional, julgue o item. A Defensoria Pública é uma instituição permanente que tem como incumbência a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita. Certo ou errado? Bom, onde que nós vamos encontrar a base para responder esta questão? A base legal está lá no artigo 134 da Constituição, que diz o seguinte, que a Defensoria Pública é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do artigo 5º desta Constituição. Então, pessoal, segundo o artigo 134 da Constituição, o enunciado da questão aqui está totalmente certo, está de acordo com o artigo 134 e, portanto, a questão está certa. A Constituição Federal de 88 reconhece a educação como direito fundamental compartilhado entre Estado, família e sociedade. E acerca desse assunto, julgue o item. De acordo com a Constituição Federal, cabe à família o dever de ministrar a educação de seus filhos. Certo ou errado? Bom, como o próprio enunciado da questão está trazendo, é fundamental esse compartilhamento entre Estado, família e sociedade no tocante à educação. E o que aqui está afirmando é o seguinte, que cabe somente à família o dever de ministrar a educação de seus filhos. Certo ou errado? Base constitucional, artigo 205 da CF, diz o seguinte, que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, conforme o artigo 205, a educação, direito de todos, é dever do Estado e da família, e não somente da família, como a questão aqui está trazendo. Portanto, a alternativa que eu devo marcar aqui é errado. Sobre os direitos e garantias fundamentais previstos no texto constitucional, bom, a questão está tratando dos direitos e garantias fundamentais. Bom, a letra A fala que a propriedade atenderá à sua função social. Certa. Está lá no artigo 5º da Constituição que a propriedade atenderá à sua função social. A letra B fala que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita de forma universal e independentemente da aferição de hipossuficiência. E a letra B está errada, por quê? O Estado realmente prestará assistência jurídica integral, só que ela só prestará gratuitamente aos que comprovarem hipossuficiência, ou seja, insuficiência de recursos. Então, essa situação aqui está errada. Letra C. Para o julgamento de crimes hediondos, é permitida a criação de juízo ou tribunal de exceção. Errado. O artigo 5º afirma que não poderá haver juízo ou tribunal de exceção. Letra D. A lei penal retroagirá para todos os fins. Errado. A lei penal não retroagirá, é a regra, salvo para beneficiar o réu. A letra E fala que ninguém será considerado culpado até o julgamento em segunda instância. Errado.
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, e não somente em segunda instância. Por isso, a alternativa correta é a letra A. Com base no texto da Constituição Federal de 88, assinale a alternativa que não descreve um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Letra A. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A questão ela vai exigir o conhecimento acerca dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Onde é que eu vou encontrar isso? Na Constituição Federal, em seu artigo 3º. A letra A está correta porque é um objetivo, sim, fundamental da República Federativa do Brasil. Está lá no artigo 3º, inciso 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade. A letra B também está certa. Promover a construção de uma sociedade livre, justa e solidária é um dos objetivos fundamentais. Está lá no artigo 3º, inciso 1. A letra C, assegurar o desenvolvimento do país, também está correta. Está lá no artigo 3º, inciso 1. Também é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. A letra D, acabar com a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais, também está correta. É um dos objetivos. Está lá no artigo 3º, inciso 3. A letra E está errada. Garantir os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Bom, esse é o gabarito da questão. Ela trata, na verdade, de um fundamento e não um objetivo da República Federativa do Brasil. Então, por ser um fundamento e não um objetivo, essa é a alternativa que eu devo marcar, letra E. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, são funções essenciais à Justiça, exceto: letra A, Ministério Público; letra B, Advocacia Pública; letra C, Advocacia; letra D, a Defensoria Pública; e letra E, o Tribunal de Contas da União. Essa questão ela é bem simples, mas também ela é bem interessante. De cara eu posso afirmar para vocês que o Ministério Público está lá na Constituição Federal, é sim uma função essencial da Justiça. Entre os artigos 127 e 130 da Constituição Federal, vocês encontrarão artigos justamente relacionando o Ministério Público às funções essenciais da Justiça. A letra B, a Advocacia Pública, também está na Constituição Federal. Lá no seu artigo 131 e 132 da Constituição Federal da República do Brasil, diz o seguinte, que a advocacia pública é sim função essencial à Justiça. A advocacia, claro que também é. É uma função essencial. O advogado é essencial à Justiça. A letra D, a Defensoria Pública, pelo mesmo motivo da advocacia pública, também é essencial. A Defensoria Pública, para aqueles que não podem pagar, não têm como prover as despesas de honorários advocatícios, tem esse direito. Então é uma função essencial à Justiça. A alternativa correta é a letra E. O Tribunal de Contas da União não é uma das funções essenciais da Justiça e, portanto, é esta alternativa que eu devo marcar, letra E. Constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. A questão está pedindo, então, um objetivo fundamental. Bom, quais são os objetivos fundamentais? Artigo 3º, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Também garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E também promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esses são os objetivos fundamentais da República. Bom, voltando para a questão. A letra A fala o valor social do trabalho da livre iniciativa. Percebam que objetivo sempre começa com verbo. É uma dica aqui. Então já poderia falar que o valor social não seria um objetivo fundamental.
Mas, como a questão também não trouxe nenhuma iniciando com o verbo, poderia confundir. Por isso, a questão era um pouco mais rebuscada. Mas eu sei que o valor social do trabalho da livre iniciativa é um dos fundamentos da República, não é um dos objetivos, por isso o item falso. B. A solução pacífica dos conflitos, errada. Esse é um dos princípios que regem as relações internacionais do Brasil, está no artigo 4º da Constituição. Letra C. O repúdio ao terrorismo e ao racismo, errada, também é um dos princípios que regem as relações internacionais do Brasil, artigo 4º da Constituição. Letra D. A dignidade da pessoa humana, errada, é um dos fundamentos da República, está lá no artigo 1º da Constituição. E letra E, a garantia do desenvolvimento nacional, que é a correta, é um dos objetivos da República, previsto no artigo 3º, inciso 2. Então está aqui, ó, garantir o desenvolvimento nacional. Por isso, a alternativa correta é a letra E. De acordo com o conteúdo, a forma, o modo de elaboração e a origem, a Constituição da República Federativa do Brasil de 88 é corretamente ser classificada como: bom, a atual Constituição de 88, nós temos algumas características. Ela é formal, pois ela tem normas produzidas por um processo mais rigoroso. Ela é escrita, porque o conjunto de regras sintetizadas em um único documento. Ela é dogmática, ou seja, consubstanciam as dogmas estruturais e fundamentais do Estado. E ela é democrática. Portanto, formal, escrita, dogmática e democrática. Letra B de bola. Segundo o artigo 144 da Constituição Federal de 88, é dever do Estado promover a segurança pública. Assinale a alternativa que apresenta um órgão que não é responsável pela promoção direta da segurança pública. Pessoal, essa questão é bem simples. A letra A fala Polícia Civil. A letra A está certa, não posso marcar porque a Polícia Civil é sim responsável pela promoção da segurança pública. Está lá no artigo 144 da Constituição Federal. A letra B também está certa. A Polícia Federal, pelo mesmo fundamento do artigo 144, também exerce a segurança pública. A letra C está errada, é ela que eu devo marcar. O Exército não faz parte do rol dos órgãos que promovem a segurança pública. Não faz parte. Na verdade, o Exército é uma instituição que se destina à defesa da pátria e garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Por isso, essa é a alternativa que eu devo marcar. Polícias militares e Corpo de Bombeiros Militares faz parte do rol, então eu não posso marcar. E as polícias penais, federais, estaduais e distritais também estão lá no artigo 144, inciso 6, fazem parte do rol que exercem a segurança pública. Então a alternativa que eu devo marcar, letra C, Exército. De acordo com a emenda constitucional número 103, a lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária, com alíquotas diferenciadas para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade, e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico, no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda, portanto, concedida a aposentadoria, ela terá o valor de... Bom, o artigo 201 diz que a Previdência Social será organizada sob a forma do regime geral de Previdência Social de caráter contributivo. E lá no parágrafo 13 deste mesmo artigo 201 da emenda constitucional número 103 da Constituição, fala o seguinte, que a aposentadoria concedida ao segurado de que trata este artigo será o valor de um salário mínimo. Portanto, a alternativa correta para esta questão é a letra A, um salário mínimo. Em relação ao texto expresso da Constituição da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana consiste em... Então, que a pergunta
aqui da questão é o que seria a dignidade da pessoa humana para a Constituição Federal. Bom, vamos aqui então ao artigo 1º da Constituição Federal, que diz o seguinte, que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos soberania, cidadania, olha aqui a resposta à questão, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Portanto, é um fundamento, a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. E, portanto, devemos marcar como alternativa correta a letra C, fundamento da República. À luz dos dispositivos elencados na Constituição Federal de 88, julgue o item seguinte. Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é o repúdio ao racismo. Será que o repúdio ao racismo é um dos objetivos fundamentais da República? Bom, o artigo 4º, inciso 8 da Constituição Federal fala o seguinte, que são relações internacionais da República e uma das relações é o repúdio ao terrorismo. Só para a gente poder visualizar, os objetivos da República estão lá elencados no artigo 3º e são construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e promover o bem de todos. Então, o repúdio ao terrorismo não é um dos objetivos da República, e sim um dos princípios que regem as relações internacionais da República. E por isso, vamos marcar essa questão aqui como errado. Sobre os direitos humanos, julgue o item a seguir. A dignidade da pessoa humana pode ser apontada como um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, certo ou errado? Será que a dignidade da pessoa humana é um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil? O artigo 1º traz os fundamentos da República Federativa do Brasil. E um deles é a dignidade da pessoa humana. Está aqui entre os fundamentos. Os objetivos da República Federativa do Brasil estão elencados no artigo 3º, que são construir uma sociedade livre, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e promover o bem de todos. Portanto, a questão ela afirma o seguinte, que a dignidade da pessoa humana é um objetivo, e na verdade ela não é um objetivo, e sim um fundamento, e por isso a questão está errada. Nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem, entre outros, como fundamento. Bom, então está pedindo aqui, entre outros, um fundamento da República Federativa do Brasil. Bom, nós temos aqui o artigo 1º da Constituição Federal, que vai trazer os fundamentos. Nós temos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, tem que estar aqui elencado no artigo 1º para que possamos responder a questão. Voltando aqui, letra A, garantia do desenvolvimento nacional. Errado, não é fundamento. Não é um objetivo, não é um fundamento, é um objetivo fundamental. Está no artigo 3º. B, dignidade da pessoa humana. Certo, nós vimos aqui que é um dos fundamentos. E por isso, essa é a alternativa que eu devo marcar. Letra C, promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e idade. Está errado, é um objetivo fundamental. Artigo 3º. Letra D, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária também não é um fundamento, e sim um objetivo. E letra E, a erradicação da pobreza e da marginalização
também está errado. É um objetivo, está lá no artigo 3º. A única, então, questão correta é a letra B. Essa que eu devo marcar é a dignidade da pessoa humana.